Bom dia, obrigado, meu povo do Centro Espírita Caminho da Verdade, por nos esperar. Uma live muito esperada com o nosso querido Arthur, tá? Ele vai falar de um tema interessantíssimo. Como é que a gente identifica uma fraude na prática mediúnica? É intencional ou o médium não tem consciência disso? Então, para deixar só isso aqui um aperitivo, eu vou sair, porque vocês querem ouvir o Arthur, não é o Samuel. Então, o Arthur teve uns problemas técnicos de energia, mas eu falei para ele, apesar das fraudes energéticas e as conspirações, não vai atrapalhar nada. Eu vou sair. Então, sejam muito bem-vindos aí, todo mundo. Deem like na palestra e se inscrevam. Obrigado, Samuel. Obrigado aí a todos que estão nos assistindo, né? Realmente tivemos a falta de energia aqui devido às chuvas, né, no estado do Rio de Janeiro, acho que no Sudeste inteiro, né? Bem, estamos, obviamente, nos embasando, né, embasando este estudo da manhã de hoje no próprio capítulo de O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Muita gente esquece, muita gente às vezes até ignora que há um capítulo inteiro em O Livro dos Médiuns chamado do charlatanismo e do embuste. E aí fica achando que nós estamos tentando achar pelo em ovo, chifre em cabeça de cavalo, como diz, ou como dizem os ditados aí populares. Não se trata disso, pessoal. Eu peço a vocês que, inicialmente, esqueçam a ideia de que nós não devamos combater o mal e as injustiças. Tá? Isso também faz parte da caridade, porque na medida em que nós combatemos o mal e a injustiça, se nós, por vezes, até ajudamos a desmascarar os impostores, isso está em conformidade com o que Jesus nos ensinou. E também com o que o Espiritismo nos ensina. Claro que não estamos aqui estimulando a violência, não estamos aqui estimulando que qualquer pessoa, a qualquer momento, ataque ou assim ofenda ou persiga quem quer que seja, ou faça alguma coisa de maneira gratuita, simplesmente porque não foi, como se diz, com a cara de alguém, por uma antipatia. Não, a questão não pode ser levada para o lado pessoal, embora os embusteiros geralmente aleguem isso. É uma perseguição pessoal. Ele gosta de fazer isso, eles gostam de fazer isso. Ninguém em sã consciência, pessoal, faz um trabalho desse, ou faria um trabalho desse, que, aliás, é muito desgastante você, por vezes, estar combatendo esses verdadeiros embustes, esses charlatanismos, essas charlatanices, como dizia Kardec também. Porque você acaba, de certa maneira, também atraindo para si muita raiva, você acaba atraindo para si muita insatisfação, porque não só da parte do embusteiro, do charlatão, mas da parte de quem o segue. E nós também, queridos, estamos há bom tempo estudando as seitas, tá? Há uma série de livros de especialistas, psiquiatras, sociólogos, antropólogos, enfim, especialistas de várias áreas que se interessam em estudar as seitas e, por vezes, também estudar por que as pessoas se unem a essas seitas. E isso se dá por uma série de motivos, né? No campo, digamos assim, espiritualista ou espírita, a gente encontra pessoas que vão se entusiasmar por esses embusteiros, principalmente
Há outras razões também, mas principalmente em função da falta de conhecimento. Falta de conhecimento, inclusive, da própria doutrina espírita. Porque se realmente se aprofundassem no conteúdo da doutrina, especialmente em O Livro dos Médiuns e também no Evangelho segundo o Espiritismo, não cairiam tão facilmente nas garras desses indivíduos. E nós hoje, feito esse breve introito, né, que cada um também daria quase que uma palestra, mas vamos tentar ser o máximo sintéticos, para que vocês possam aproveitar o restante do domingo de vocês, né, que tem ainda muito pela frente. Nós vamos seguir aqui umas perguntas que o Samuel nos dirigiu, que eu achei muito bem feitas, muito interessantes, tá? Quando ele nos fez o convite para falarmos no dia de hoje. Aliás, seria no dia de ontem, mas houve o aniversário da AME Rio, Associação Médico Espírita aqui do estado do Rio de Janeiro, e realmente nós fomos lá convocados a participar, e foi realmente muito legal, muito interessante esse congraçamento entre nós espíritas, principalmente os espíritas sérios. Não estou dizendo perfeitos, mas sérios, aqueles que propugnam por um espiritismo verdadeiro, por um espiritismo sem circo, sem sensacionalismo, onde tudo é feito com simplicidade, porém com profundidade, né? Então, realmente não podemos negar esse convite feito pelo nosso querido Américo Domingos Nunes Filho, né? Que fez lá uma brilhante palestra e no final, inclusive, nos brindou lá com uma comunicação mediúnica bastante emocionante. Bem, então a primeira pergunta do Samuel foi a seguinte: por que ocorrem muitas fraudes na mediunidade nos dias atuais? Bem, é uma pergunta muito ampla, tá? Que nós talvez não consigamos mencionar todos os fatores. Mas existem alguns principais, tá? Pode ser que o caso que vocês conheçam não esteja envolvido esse fator, tá? Mas esse fator que eu vou mencionar é o que realmente tem atraído ou vem atraindo muitos charlatães e embusteiros, que é o advento das redes sociais. Inicialmente, pessoal, nós nada temos contra a internet, contra as redes sociais, tá? Tudo, ou praticamente tudo no mundo, tem uma finalidade boa e uma finalidade distorcida. As redes sociais, assim como a própria internet, né? Porque sem a internet as redes sociais não existiriam, são como o dinheiro. Você pode aplicá-lo bem, como pode aplicá-lo mal, né? Só que, infelizmente, pessoal, estamos no mundo de provas e expiações. Há as pessoas bacanas, há as pessoas sérias, há as pessoas bem intencionadas, em todas as áreas. Nas áreas profissionais, na área política, na área religiosa. Mas há também os mal intencionados, os aproveitadores. Isso que estão tentando fazer com o espiritismo, algumas pessoas, e são poucas, tá? Eu não estou aqui generalizando, não. São poucas. Só que essas poucas fazem muito barulho, tá? Então, elas fazem barulho porque fazem muito sensacionalismo. E com o advento das redes sociais, elas ganharam voz. Elas têm um alcance muito grande, né? E a possibilidade delas alcançarem o objetivo é muito maior. E geralmente é um benefício financeiro, tá? Existe também indivíduos que fazem porque querem se promover, eles querem
É como se eles estivessem no Big Brother espiritual muito entre aspas, né, ou espiritualista, onde eles querem ter nome, eles querem ser reconhecidos, eles querem ser venerados. Tá? Existem esses casos também. São pessoas que até nem precisam tanto de dinheiro, têm seus empregos, têm a sua remuneração, mas às vezes eles querem mais. Vocês não se deparam, por exemplo, com alguns políticos que, mesmo tendo ótima condição financeira, não se envolvem em esquemas de corrupção milionários e bilionários? Por quê? Porque eles não estão satisfeitos com o que eles têm. É a ganância, né? Eles querem sempre mais. Indivíduos que já vivem muito bem, né? Que já moram muito bem em verdadeiras mansões, indivíduos que já têm carros caríssimos, né? Já têm uma condição financeira que daria para eles sobreviverem o resto da sua vida confortavelmente. Mas mesmo assim, pessoal, as más paixões são como os vícios materiais. Quanto mais se exercita, mais se quer. É como um fumante, tá? Quanto mais ele fuma, maior o desejo ele tem de fumar. Então, mais ou menos atua isso, mais ou menos assim funciona na alma desses indivíduos, que infelizmente estão dominados pelas más paixões. Porque o livro dos médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo, também o livro dos Espíritos, o Céu e o Inferno, também um pouquinho a Gênese, nos falam dessas más paixões, que é delas que se originam todos esses males da humanidade. E no campo religioso, no campo espiritualista, no campo doutrinário, no campo filosófico, ocorre da mesma maneira. São indivíduos que são atraídos a essa área e começam, então, a tentar subvertê-la para benefício próprio. Então, o que acontece para quem não conhece ainda? Que tem pessoas que ainda não estão muito bem informadas sobre a questão das redes sociais. O YouTube, por exemplo, né? O TikTok, as plataformas de vídeo, de maneira geral. Quando você abre um canal, pessoal, e começa a ter um determinado número de inscritos e principalmente de visualizações, porque são as visualizações, não são os inscritos, são as visualizações que fazem com que você comece a monetizar. O que quer dizer isso? Cada pessoa que assiste um vídeo no YouTube, ela está contribuindo para aquele canal com alguns centavos, tá? Não são valores altos por pessoa. Tanto é que para você conseguir, para o dono do canal conseguir um volume de dinheiro alto, ele precisa de muitas visualizações mensais, né? Porque o YouTube vai pagar a ele mensalmente, dependendo do número de visualizações, tá? Isso estou aqui encurtando um pouco a história, tá? Estou indo direto ao ponto aqui. Tem umas questões técnicas, tem que ter um número mínimo de inscritos, mas depois que alcançou esse número mínimo, que eu acho que está em 1.000 ou 2.000 por aí, você já começa a monetizar, tá? Ok. Quanto a isso, pessoal, não existe crime nenhum, tá? Afinal de contas, a pessoa está ali despendendo o seu tempo, né? Eu, por exemplo, tenho vários programas ao longo da semana, mas é algo que eu gosto de fazer, né? E optei desde o início para não monetizar o canal, tá? Eu não queria ter nenhuma motivação financeira nisso, mas eu não condeno o divulgador que às vezes queira, né, monetizar o canal para investir numa câmera melhor, né? Talvez fazer um cenário um pouquinho mais
chamativo, né, mais agradável. Eu coloquei só esse quadro aqui, né, desse lado, do Allan Kardec, como uma espécie de, né, indicativo de que o canal estuda ou se dedica a estudar o Espiritismo. Pronto, foi suficiente. Faço aqui na minha casa, precisei só de um laptop, que eu já uso para o meu trabalho, uma câmera, um microfone, é um investimento pouco, mas às vezes as coisas estragam, né? Ok. Só que aí, pessoal, o que essas pessoas repararam? Que já há, por exemplo, muitos canais espíritas. E eles, invariavelmente, vão falar das mesmas coisas. Por quê? Porque elas vão falar com base nos livros de Allan Kardec ou em alguma outra obra voltada aí ou amparada pelo movimento espírita. Então, o que eles pensaram, né? Alguns desses pensaram em fazer. Bem, eu vou trazer algo novo. Isso eles dizem, né? Vou trazer umas coisas que tem uns livros por aí, que não tem compromisso nenhum com a verdade, que são livros de médiuns ou pretensamente médiuns, né? Que dizem trazer um espiritismo diferente, que dizem que trazer inovações, porque eles têm mentores ou espíritos que se comunicam com eles e que trazem coisas que nunca ninguém disse. São aqueles que Herculano Pires apelidou de novidadeiros. Tanto os novidadeiros desencarnados, como os novidadeiros encarnados. E geralmente também, pessoal, eles se utilizam da mediunidade, isso é uma pretensa mediunidade, porque nós desconfiamos que a maioria desses médiuns que aparecem na internet, expondo a sua mediunidade desta maneira sensacionalista, na verdade, nem médiums são. Pelo seguinte, pela nossa vivência em relação à mediunidade, né, de muitos anos, a gente nota quando é uma mediunidade verdadeira e quando é uma mediunidade teatralizada, teatral, quando é uma falsa mediunidade, né? Então, a gente consegue observar que, na verdade, se está encenando. Qual é um dos sinais disso, Arthur, de que a pessoa está encenando? Por exemplo, quando ela liga a câmera e tem espírito. Isso é só um dos sinais, tá? Aí você tem que se perguntar, poxa, como assim, Arthur? Liga a câmera e tem espírito. Nós aprendemos, pessoal, que os espíritos se comunicam quando eles querem, quando eles desejam se comunicar. Tá? Não, o médium não tem sobre os espíritos nenhuma ascendência. Não é quando ele quer, é quando os espíritos querem. Então, essa história de ligou a câmera, apareceu o espírito, na hora que ele bem entende, isso já é um indício muito forte de encenação, né? De que não tem espírito nenhum ali. Outra, quando esses pseudo-médiuns dizem apenas receber espíritos excelsos, espíritos conhecidos, tanto no meio espírita, como também espíritos historicamente conhecidos, voltados ou não para a religião. Pessoal, isso é muito raro de acontecer, tá? Eu digo raríssimo. Mesmo a época de Allan Kardec, onde houve aquele ápice, né? Mesmo porque tinha que ter o ápice, porque se tinha que aproveitar a presença de um missionário de primeira grandeza, como foi Allan Kardec, para se passar uma mensagem, que é a mensagem espírita, que nós reputamos como a terceira revelação de Deus para a humanidade. Por que terceira revelação?
porque ela veio naquele momento histórico, trazer coisas que Jesus, à sua época, não podia dizer. Trouxe aprofundamentos, trouxe a confirmação, trouxe a prova da imortalidade dos espíritos, do espírito, da sobrevivência, né, da alma, que está ligada, obviamente, à questão da imortalidade, da comunicabilidade dos espíritos, enfim, de todos esses princípios importantíssimos para a nossa melhor compreensão das coisas espirituais e para o nosso próprio adiantamento. E, principalmente, a importância de nós nos aprimorarmos moralmente. Então, desconfiar de médiums que se dizem aí sempre veículos intermediários de espíritos muito adiantados, que dizem receber, por exemplo, Jesus a toda hora, né? E outras grandes personalidades. Sabe por quê? Porque eles têm mais o que fazer. Espíritos dessa magnitude não se comunicam a qualquer momento, para qualquer um. Ah, Arthur, quer dizer que eles não estão nem aí para isso? Não, é porque não há necessidade. É o mesmo que a gente pensar, por exemplo, é uma comparação, tá? Não peguem ao pé da letra. Que o presidente de uma empresa vá, por exemplo, sair do seu escritório, onde ele tem questões muitíssimo importantes para tratar, que envolvem milhões e milhões de reais e dólares, para fazer o serviço que o menino, que o rapaz novo, que está começando, do almoxarifado, vai fazer. Não se está dizendo que o moço novato do almoxarifado não seja importante. Ele é, para fazer aquilo, porque ele está preparado naquele momento para trabalhar no almoxarifado. Quando ele se esforçar, quando ele estudar, quando ele se aprimorar, ele vai sair do almoxarifado e vai, quem sabe, isso já aconteceu várias vezes, chegar à presidência daquela empresa. Quando o ex-rapaz, menino do almoxarifado, chegar, depois de muitos anos, depois de muito esforço, depois de muito trabalho, a presidente da empresa, ele não terá necessidade de voltar lá no almoxarifado para fazer as coisas. Esse é apenas um exemplo, pessoal, da nossa vida aqui na Terra, que exemplifica por que espíritos excelsos, na condição de Jesus, não ficam se comunicando a toda hora e, pior, trazendo conteúdo que qualquer indivíduo de um mínimo bom senso traria. Ou então com mensagens pobres, né, sem conteúdo, através de médios limitadíssimos. Não é assim que funciona, né? Os interesses de Jesus estão numa outra esfera, mas mesmo sendo de alta magnitude, o objetivo dele, como todo espírito superior, qual que é? Auxiliar-nos em nosso progresso. O progresso da humanidade inteira. Não é daquele grupinho específico, daquelas até 3 gatos pingados que estão ali fazendo transmissão para aquele canal da internet, ou para aquela casa espírita ali, ou espiritualista. Para isso existem outros espíritos que têm essas tarefas menores, isso é normal. Assim como há outros espíritos, como eu acabei de dizer, com tarefas maiores, que abrangem
e atingem um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Então, o que querem esses impostores, pessoal, trazendo essas mensagens ou pseudo-mensagens de espíritos excelsos, é dar aquilo que nós temos chamado de carteirada. São os médios de internet, como nós apelidamos, dando as carteiradas. Ué, Arthur, mas o que é isso, carteirada? Pelo seguinte, como eles são pessoas geralmente desconhecidas, que não tiveram a sua mediunidade testada em centros espíritas sérios ou por outras pessoas sérias, eles querem se promover, eles querem dizer o seguinte para o espectador: veja como eu sou bom, eu recebo até Jesus, eu estou sendo diretamente intuído, orientado, direcionado por Jesus. Então, vocês têm que aceitar o que eu digo. Então, eles têm que arrumar um meio, pessoal. Eles têm que arrumar um meio de convencer o espectador que eles são muito bons, que eles são confiáveis. Porque daí, o que vai acontecer? A pessoa vai se impressionar, vai se tornar inscrito no canal dele, né? No caso aí dos falsos médios de internet, que são os que estão em maior número, e vão dar visualizações, é o que vai trazer o din-din, vai trazer o dinheiro, né? Assim eles alcançam seus objetivos. Eles precisam angariar respeitabilidade e também atrair os curiosos, que vão querer saber, nossa, eu quero saber o que Jesus vai falar. Eu quero saber o que Maria de Nazaré vai falar. Eu quero saber o que o apóstolo X ou Y vai falar nessa comunicação. Ou então figuras controvertidas, que eles às vezes se utilizam também, que na Terra já foram verdadeiros demônios encarnados, mas que eles chamam e consideram como verdadeiros anjos de luz na condição de encarnados, como o líder seitista Osho, muito aí badalado entre os médios de internet. Um indivíduo que ficou bilionário ao formar uma seita, né, que agia ao seu redor. Quem quiser saber mais sobre a verdadeira história desse guru indiano chamado Osho, tem vários documentários sérios, né, disponíveis na internet, feitos por emissoras de vários lugares do mundo, com imagens produzidas pelos próprios membros da seita, onde há libertinagem sexual, uso indiscriminado de drogas e até casos de abuso de crianças. Não posso entrar em detalhes, senão o YouTube pode cortar aqui o programa. E ele sabia de tudo. Eles sabendo de tudo que acontecia, tanto é que era filmado e mostrado a ele. Nada acontecia que ele não tivesse conhecimento. He said that if this man lives long, he will be a second Buddha. Bhagwan wanted to create a new man that lives in harmony with one another.
Osho, quando iniciou o seu trabalho como mestre autorrealizado, ele ficou internacionalmente conhecido como o guru do sexo. Sua abordagem gerou grande perplexidade no âmbito da religiosidade, pois ele afirmava que amor, meditação e sexo são os caminhos para o divino. Segundo Osho, no amor, na meditação e no orgasmo, o mesmo fenômeno se realiza. A mente silencia e neste momento o indivíduo tem um vislumbre da realidade. Quando a mente se aquieta, o eterno se revela. Porém, para Osho, a sexualidade pode lhe conduzir ao samadhi, a expansão da consciência. Um efêmero orgasmo pode lhe conduzir a Ananda, a eterna bem-aventurança. E aquilo que sempre foi um obstáculo pode se transformar em degrau em seu processo de autotransformação. وين مسافر تروح تعيا وتودي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتودي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الغايب في بلاد الناس شعل تعيا ما تجري ديك وعد القدرة والنسبة وانت ما تدري يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتودي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا الرايح وين مسافر تروح تعيا وتودي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي شوف ما يصلح بيك قبل دنيا تبيع وما تشري هي اللي مجيالي خبرك كيما صرع لك يسراتي هكذا رانا مقدر في الجبين سبحان العالي
تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد. I can help you only if I destroy you. If I destroy past, your knowledge, your ideas, your conditionings, your personality. Only by destroying you, I can give you a new birth. Embora ele não se envolvesse, né? Ele vivia numa espécie de lugar onde ele pouco contato tinha com as pessoas, né? Mas, de qualquer forma, ele era o líder, ele tinha que saber o que se passava. Então, nós vemos aí que são esses os expedientes. Porque daí, pessoal, essas pessoas poderão ter uma renda extra, às vezes, né? Às vezes, o número de visualizações até nem é tão alto,
para que eles possam mudar de vida, mas é uma renda extra. É uma exposição também que muitos desejam, querem ser reconhecidos como bons médiuns, querem ser venerados, querem ser seguidos, eles mesmos querem se tornar, por vezes, líderes ceitistas, serem vistos como missionários. Muitos até, pasmem, se apresentam como a reencarnação do próprio Allan Kardec. Vejam o ponto em que chegamos, a loucura desses indivíduos e, pior, a loucura de quem os segue. E quando a gente vai investigar, quando a gente vai procurar saber quem são essas pessoas, a gente se depara, né, com indivíduos com um passado tenebroso, que jamais poderia ser de alguém que fosse a reencarnação de Allan Kardec, a reencarnação de um grande missionário, porque os grandes missionários, espíritos já adiantados, quando eles porventura voltam a encarnar, a reencarnar aqui no planeta Terra, eles desde o primeiro momento mostram quem eles são, espíritos superiores. Ah, Arthur, mas tem a influência do meio. Só que a influência do meio não os atingem. Inclusive, essa mesma trupe de espiritualistas sequer poupam a figura de Jesus de Nazaré. Vocês sabiam? Tem um livro por aí que diz contar a vida de Jesus e que o coloca, o descreve, pasmem também, como um indivíduo promíscuo que desrespeita pai e mãe, porque lá conta que ele saiu de casa para não ter que ajudar José, seu pai, né? Desrespeitava Maria, era uma espécie de hippie, um vagabundo mesmo, né? Vagabundo não no sentido aí da palavra mais pesada, né? Mas vagabundo que era uma pessoa que não trabalhava e que vivia de bicos e que se deitava com tudo quanto é mulher. Esse livro, pessoal, eu nem vou dizer o nome para não fazer propaganda, mas ele até já foi retirado, a própria editora já deixou de, graças a Deus, publicar essa obra mistificatória de 5ª categoria, que obviamente foi articulada por mentes doentias, né? Para que as pessoas pensassem assim, bem, se Jesus podia, por que eu não posso? E com vários erros, né, pessoal? Além desses erros morais, eles apresentam, por exemplo, Jesus indo a hotéis com as mulheres, sendo que não tinha hotel naquela época na Judéia, né? Quer dizer, erros históricos, né? Jesus levando tomatada, não existia tomate naquela região, o tomate foi descoberto aqui nas Américas muitos e muitos anos depois da vinda do Cristo à Terra. Enfim, várias imprecisões que mostram que são obras em que nós não podemos confiar sequer 1%. E que são, obviamente, a menina dos olhos, né, desses falsários encarnados que nós carinhosamente chamamos de médiuns de internet. Porque eles, claro, vão pegar essas obras sensacionalistas para apresentá-las como a última palavra, como, né, uma espécie de avanço qualquer, para chamar a atenção do maior número possível de pessoas que eles dizem estarem cansadas da mesma coisa. Mas seria a mesma coisa, pessoal, pensem comigo. Há quanto tempo nas escolas se ensinam as mesmas matérias? O que esses indivíduos propõem é o seguinte, né? Seria mais ou menos o seguinte. Há muito tempo se ensina física nas escolas.
Não vamos estudar mais física, não. Vamos estudar origami. Porque física está muito maçante. Seria mais ou menos a mesma coisa, pessoal. Imaginem só. Uma ciência tão importante como a física, que muitos de nós sequer às vezes sabemos, ou temos a real noção do quão é importante no nosso dia a dia, porque é baseado nos cálculos da física, por exemplo, que prédios são construídos, que pontes são erguidas, que praticamente tudo é fabricado. Aí querem tirar a física, porque há muito tempo se estuda física nas escolas, está muito maçante, os alunos querem algo novo. Então vamos substituir a física por trabalhos manuais do origami, para que eles façam lindos cachorrinhos de papel. Porque isso é muito melhor, é muito mais novo do que a física. Então vejam, pessoal, a insanidade. A gente até faz essas coisas num tom jocoso mesmo, porque eles querem fazer com que o verdadeiro, o espiritismo, as coisas verdadeiras, a verdade, seja ridicularizada. Então, de certa forma, é bom que eles sorvam do próprio veneno. Que eles vejam como é bom fazer troça das coisas importantes, das coisas verdadeiras, das coisas sérias. Eles não são indivíduos sérios. Então, fechando aqui a questão dessa pergunta, né? Que foi, por que ocorrem muitas fraudes na mediunidade nos dias atuais? Principalmente por esses fatores, da pessoa adquirir dinheiro e adquirir fama.